Olá, boa noite. A paz de Cristo a todos, amados irmãos. Estamos aqui nessa noite pregando na sexta-feira, dia 25 de setembro, pregando, dando continuidade ao estudo da palavra do Senhor no livro de Filipenses. Nós paramos na quarta-feira em Filipenses 3, 7 e vamos hoje, pela misericórdia de Deus, falar Filipenses 3, 8 e 9. Antes, mostrando que esse é um programa da Igreja Batista Alfa e Ômega, pedindo aos irmãos que orem por nós, aqueles que intercedem pela obra de Deus, para que nós possamos retornar aos cultos presenciais. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente. Nosso telefone pastoral está à disposição de todos. Então, nós estamos aqui para servir a Deus e aos irmãos. A palavra do Senhor diz em Filipenses 3, 8 e 9. 7 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, considerei como perda por causa de Cristo. E o que era esse ganho? O que eu nomeei de currículo de Paulo. Sua apresentação. No 5 e no 6 ele vai falar: circuncidado, oitavo dia, descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça na lei irrepreensível. Então, Paulo reputou tudo isso que dava a ele à época, todas as credenciais de honraria, como perda por amor a Cristo. E é uma crítica que nós temos que ter. Nós temos condições hoje de olhar para coisas que são aprazíveis, que até num determinado momento não tem nenhum tipo de erro humano, mas somente pela obediência de Deus e renegar amor a Deus. A maior prova de amor é o que nós nos abdicamos a fazer. Então nós vamos falar no versículo 8. E ele no 8, ele vai ser muito mais enfático. Ele vai usar uma palavra até bem forte. Ele vai falar o seguinte: na verdade, considero também todas as coisas como perda, dando continuidade ao versículo 7. Nós estamos lendo Filipenses 3, 8 e 9. Como perda por causa da superioridade de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por ele aceitei perder todas as coisas e considero como dejetos, isso mesmo, dejetos, a fim de que eu possa, por isso tem que perder todas as coisas, a fim de que eu possa ganhar a Cristo. Então, primeiro, ele reconhece Deus como seu Senhor. Tenho falado algumas palavras, alguns estudos, da importância de nós reconhecermos a Cristo como Senhor, aquele que detém todas as chaves da nossa vida. Porque eu uso muito esse termo, Muitas pessoas hoje estão educadas com Jesus. É óbvio que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Então, é muito interessante, é óbvio, é melhor uma pessoa que está ouvindo do que uma pessoa escarnecedora, que afronta. Mas tem que haver na vida de todos nós uma decisão. Então, meus irmãos, eu conclamo a você que ouve tanta palavra de Deus, que tem temor, que é uma pessoa do bem, entrega a tua vida a Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, tome essa decisão, não olhe para o lado, não olhe para aquilo que desagrada. Jesus, ele é maravilhoso. E se você for uma pessoa esforçada, porque muitas das vezes queremos culpar, mas ali ensina tudo errado, mas a pessoa... O crente, ele tem uma autonomia. Deus, ele é tão tremendo que ele dá a cada servo seu uma inteligência para ler a Bíblia. Então você tem que ler a palavra do Senhor, você tem que ir para a escola dominical, você tem que aprender de Deus. E quando você aprende de Deus, você não é escravo de ninguém. Você não é escravo do homem, você não é escravo do pecado, você não é escravo de Satanás, você não é escravo de denominação, porque você bebe na fonte que é Jesus. Paulo, ele tem toda essa clareza, toda essa, essa convicção, porque ele sabia que Jesus era o Senhor dele.
E eu percebo que muitas pessoas hoje têm algum tipo de falta de decisão, porque ainda não consegue ver o Senhor como sendo o centro da sua vida. Ele é o sol da justiça. O que o sol representa para o universo? Tudo. Até quando o sol está ausente, ele está cumprindo uma função, né? Na geografia, na astrofísica, para o universo. Então Deus, ele está conosco, né? Deus nos deu os dois grandes astros, né? O sol e a lua. Deus não nos desamparou. Deus é o centro da nossa vida. Então, ele considera como dejeto, né? Aquilo que ele joga fora mesmo. Então, ele mostra, ele usa essa palavra forte, e até mesmo, né? Se nós usássemos fora de contexto, até desapropriada, mas não foi, porque Paulo fez isso gerado pelo Espírito Santo, para mostrar que não só ele tinha Deus como seu Senhor, como ele julgava todas essas coisas inócuas, mas que ele não se desagarrava das coisas, sabe, com aquela... a mulher de Ló é um grande exemplo. A mulher de Ló, ela obedeceu, ela saiu, mas olhou atrás, e existia algo no coração dela para aquela sanção de Deus. Vai e não olha atrás. E quando ela olhou atrás, ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela teve a oportunidade ímpar de ter uma nova vida, mas não saiu do coração dela a promiscuidade de Sodoma e Gomorra. Então não adianta ir para a igreja se o mundo não saiu do teu coração, se tantas coisas não saíram ainda do seu coração. Se quando você olha para trás, a sua história está ali. Então Paulo, quando ele fala, olha, para mim isso é dejetos, né? É no sentido, cara, isso é desprezível agora para mim. Paulo consegue pegar o que era de maior no momento, de todo o glamour, de ser fariseu, de ser de uma tribo pura, de ser de uma tribo onde não era filha de escrava, de ter, sabe, o zelo de irrepreensível na lei, e falar, eu não tenho, sabe, apego a nada disso. Isso para mim é dejeto. Então mostra o quanto quando você toma uma decisão. O que as pessoas não entendem, e infelizmente muitas pessoas pregam por falta de sabedoria, é que quando Deus leva a você a romper com o que a carne quer, você não está fazendo um favor a Deus. Então, eu vou dar um exemplo fictício, né? A pessoa é viciada em álcool, e ela bebe, ela bebe, ela bebe. E com a conversão, ela para de fazer. Ela não está fazendo um sacrifício, ela começa a ter, de beber o copo, ela começa a ter prazer em obedecer a Deus. Os mandamentos de Deus são perfeitos. E aquilo que são carnais, que nós não conseguimos, nós fugimos, mas não vivemos frustrados. Nós somos alimentados pela boa esperança do Espírito Santo de Deus. Os mandamentos de Deus, eles são perfeitos. Nós lutamos contra ele. Né? Jesus vai dar um exemplo tão assim, né? Se teu olho fazer pecar, contra ti arranca, ou seja, o desejo às vezes de errar, se tua perna, se teu braço arranca, é melhor entrar no reino do céu sem uma perna, sem um olho. Às vezes parece uma amputação, mas por incrível que pareça, até paradoxal que pareça, quando nós fazemos isso em amor e obediência, não fica um sentimento de pessoas frustradas, fica um sentimento de saciamento. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos saciados pela graça e bondade de Deus. O Espírito do Senhor, que é poderoso sobre todos, nos supre em todas as coisas. Então nós somos obediência, somos árvores frondosas, somos plantados junto a ribeiro, prosperamos e esperamos em Deus a melhor sorte, a melhor dádiva. Então ele vai falando, e o 9 para nós fecharmos, né? O objetivo do estudo é ser estudos curtos, que não delonguem, né, seu tempo. Ele vai falar, e que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça proveniente da lei, mas sim pela fé que é em Cristo, a justiça de Deus pela fé. Achado nele, ser encontrado, né? Sua vinda novamente, vivendo espiritual, ou seja, eu sou achado nele. Ou seja, quando Deus me procura, ele me acha. Então nós temos que ser achados de Deus. O Senhor tem que saber. Se você observar, né, a Bíblia ela nos ensina por símbolos.
Qual a primeira fase que Deus fala com Adão? Adão peca, né? Adão se esconde. Então, amados, nós somos o quê? Achados nele. Então, Adão, quando ele peca, ele se esconde, a primeira pergunta que Deus faz é: Adão, aonde está? Né? Por quê? É uma simbologia. Deus sabia aonde Adão estava. A grande questão é: Adão sabia onde ele estava? Então, Deus, quando pergunta algo para nós, ele já sabe a resposta. Mas, às vezes, é necessário que nós entremos num estágio de autocrítica, de saber as coisas. Na psicologia, na psicanálise, a questão da fala, ela é primordial. Às vezes a pessoa sabe de algo e o analista ouve isso na escuta, mas a necessidade da verbalização da pessoa é algo essencial, às vezes, para uma catarse, para uma cura terapêutica. Então, nós temos que ter a noção, nós temos que ser achados de Deus, temos que ser encontrados pelo Senhor. Amém? E ele vai falar de outra coisa: minha justiça da lei. Não tem justiça. Não tem. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. É aquele retrato da pessoa que, quando está sendo evangelizada, ela fala: pô, meu irmão, teve até uma charge, né? Mostraram um deboche, né? Mostraram vários exemplos de pastor, de religioso, citaram a Flor de Lis, e falaram assim: eu que vou para o inferno porque eu bebo uma cerveja, eu que vou para o inferno faço uma tatuagem. É óbvio que os escândalos levam-nos a sair da área de conforto, a gente tem que enfrentar isso, né? Mas não é porque você tem uma vida castra, uma vida socialmente melhor do que muito religioso, que isso vai lhe outorgar a salvação. Porque aprove a Deus, que é o dono da salvação, a dar essa dádiva do selo do Espírito Santo, para que no dia da sua volta nós seremos resgatados, aceitar a seu Filho como Senhor. E se foi Deus que nos deu esta ordem, né, para que nós aceitemos o seu Filho como seu Salvador, quem somos nós que iremos, né, desrespeitar ao Senhor, que iremos ter uma vida contra as ordenanças de Deus? Então, meus irmãos, que nós venhamos estar sempre obedientes a Deus. E Paulo fecha, né, a justiça da parte de Deus pela fé. Toda a justiça que nós plantamos, semeamos, é uma justiça que nós temos que ter mediante a fé no Senhor, mediante a obediência. Que você nessa noite venha estar refletindo sobre isso. Nós vamos parar por aqui, né? Vamos parar sobre o versículo 9, que diz: que eu seja achado nele, tendo a minha justiça proveniente da lei, mas sim pela fé em Cristo, a justiça da parte de Deus pela fé. E viemos estar diante de Cristo e do Senhor, justificados, cheios de graça, e que viemos ser reconhecidos a Deus pelos nossos frutos espirituais. Que Deus fale melhor ao seu coração, que o Espírito da bondade e da promessa fale melhor contigo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo estudo da palavra do Senhor. Venha, Senhor, falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe e até domingo, se Deus permitir, falando sobre as parábolas de Jesus. Deus abençoe a cada um.